que nos resta olhar todo o processo da vida é o final. Toda jornada ela tem um fim. A vida ela é uma jornada que caminha inexoravelmente para a morte. A morte tão temida, tão odiada, a morte que rompe os laços, a morte que encerra os processos, a morte que parece muitas vezes injusta, que parece muitas vezes má. A morte. A morte é o nosso estado natural. Um estado adormecido no todo, onde o indivíduo não tem vez. Se o indivíduo individual não tem vez na morte, é porque morte é amor. É um portal de amor. E não é só porque a morte chega muitas vezes quando nós estamos em sofrimento. É porque a morte aceita todos. A morte não escolhe. A morte, ela é o alívio supremo. A morte cumpre a função de dar sentido à vida. Se nós não tivéssemos a morte como sombra, talvez nós sequer nos movêssemos. Se nós não tivéssemos a morte como sombra, talvez nós sequer procurássemos viver melhor. Se nós não tivéssemos a morte e o tempo como aliados do nosso processo de desenvolvimento, no sentido de que eles passam, na verdade, o tempo passa e a morte chega, talvez eu não estivesse aqui com vocês, tratando desses temas, tratando desse olhar para a vida. Por quê? Porque é o medo da morte que me move. É o movimento da morte se aproximando que dá sentido à própria vida. É o movimento da morte, o grande, maior acolhimento. E a morte, ela é externa a mim. A morte vem e me capta. Esse ensinamento, gente, ele veio da Hellinger Schul durante a pandemia. Sophie Hellinger trouxe para nós. Sophie nos disse assim: algumas pessoas que adoecem de Covid têm comorbidades, isso as coloca em risco, mas elas não morrem. E algumas pessoas que não têm nenhuma comorbidade, portanto não figuram como um grupo de risco, morrem. O que explica isso? O que explica que às vezes os mais jovens e saudáveis morreram, ao passo que os mais velhos e dotados de comorbidades permaneceram vivos. O que explica? Sophie então explicou que existe em nós uma parte de nós que dialoga com a morte. Porque a morte também emana da vida. A morte também emana do todo. Todas as forças emanam do mesmo lugar. Então nós estamos também juntos, inconscientemente, nessa totalidade que decide então que é a hora de nós morrermos. Nós decidimos morrer. E nós estamos morrendo um pouquinho a cada momento. Não mortes físicas, não mortes biológicas, mas mortes de ciclos, mortes de posturas, principalmente mortes do ego, mortes do eu. A morte, ela é o encerramento de um ciclo para o despertar de uma nova aurora, despertar de uma nova possibilidade, despertar até, por que não, de uma nova vida. E quando eu compreendo que a morte, ela vem para me libertar, que a morte vem para me transpor para uma nova existência, seja lá onde for e o que for, minha gente. Se a morte vem e eu percebo que ela vem cumprir uma função, ela vem coroar uma trajetória, ela vem iniciar um novo ciclo, então eu posso
olhar para a morte, dizer sim. Sim, tu podes fazer parte, mas ainda não é a hora. Ainda tenho o que fazer aqui. Quando chegar a hora, então ela será convidada a vir, convidada a chegar, convidada a ficar. Até o passo que ela me leva. Isso explica também o processo das doenças? Nem sempre. A doença pode ser apenas, como vimos também, um diálogo do inconsciente. A doença pode ser apenas, como vimos também, uma desordem. E a doença pode, então, também ser um caminho para construir a morte. O que quer que seja que nos leva à morte é o nosso mundo interno, que ressoa com ela, que clama por ela e que busca por ela. É por isso que eu peço a vocês, a todos vocês, que quando estiverem com um familiar que está no processo, permitam que ele faça a transição dele, livremente. Permitam que ele vá. Percebam que prender alguém, pedir para que alguém fique, etc., é algo do mundo do eu. Não é coletivo. Não é. Se a maior parte da consciência dessa pessoa já olhou para a morte, é porque o trabalho, a função dela aqui já está cumprida. Então eu gostaria que vocês, após assistirem esse vídeo, fechassem os olhos de vocês e conversassem com todos os mortos das famílias de vocês. Então é como fechar os olhos, olhar para eles e dizer sim. Sim, eu sou grato por vocês terem tido a chance de vocês aqui, terem contribuído para mim, para que eu esteja aqui, para todos os meus descendentes também, para todos os colaterais também. E eu compreendo que foi a tua hora de partir. E eu respeito, eu aceito e eu abençoo a cada um por ter encontrado a sua forma de contribuir, trazer algo e então partir. E aquilo que foi trazido será honrado por todos sempre, por mim e pelos meus descendentes. Façam esse pequeno exercício em prol daqueles que foram e para acalmar o coração daqueles que ficaram. Isso vai garantir uma estada muito mais leve, muito mais plena, tua aqui nesta vida. E a percepção de que a morte só vem quando eu internamente, de algum modo, decido, me libera para correr mais riscos, ter menos medo de sofrimento, ter menos medo das circunstâncias adversas e me entregar mais para a vida, para o movimento, para aquilo que realmente é, que realmente faz sentido. Sou muito grato por vocês terem estado aqui comigo ao longo desses 9 módulos e como vocês merecem, como se fosse um videogame, né? Vocês desbloquearam uma fase secreta aqui, um módulo secreto, que eu vou começar logo após a gente encerrar esse aqui. Então, gratidão. Desenvolvam a autoconsciência cada vez mais, percebam a vocês cada vez mais, sem metas elevadíssimas. No dia a dia, no amor, na autocompaixão, na autoempatia. E vão se permitindo olhar para tudo, sempre cientes de que há algo além, que na maioria das vezes nós não vamos ver, mas que nós podemos sentir. E quando sentimos, deixamos que venha à tona. Beijo grande para todo mundo. Nos vemos aí no nosso módulo surpresa. Vai ser um encontro só, aliás, um vídeo só. Gratidão. Até lá.